Olá, eu sou o André Malta e esse é o canal Isso Aqui Não É Grego, uma apresentação descomplicada da literatura clássica. Episódio de hoje, A Missão do Super-Herói na Eneida de Virgílio. Se existe uma obra que ocupa o centro da tradição literária no Ocidente, essa obra é a Eneida de Virgílio. Tudo que veio antes e depois dela, tudo converge de uma forma ou de outra para esse épico majestoso escrito em latim no final do século I a.C. É como se ele fosse um imã que atraísse para si a energia criativa dispersa por séculos. Das epopeias de Homero, passando pela tragédia e pela filosofia, atravessando as mais variadas formas poéticas helenísticas e latinas, até o fim do paganismo e criações como a Divina Comédia de Dante, o Paraíso Perdido de John Milton, os Lusíadas de Camões e o romance moderno, a Eneida guarda dentro de si as principais linhas de força do que tem sido essa tarefa contínua de contar e recontar uma história ambiciosa e plena de sentido. Se a princípio ela surgiu para imitar a Ilíada e a Odisseia, imitar num sentido criativo, sem preconceito algum, com o tempo ganhou tamanha reputação e influência que tornou Homero, seu antecessor, o poeta secundário. E ainda que do século XIX para cá a gente venha lendo e traduzindo bem mais Homero que Virgílio, e ainda que Homero represente hoje a espontaneidade criativa que supera o artifício de Virgílio, ainda assim a Eneida continua a ser a nossa matriz maior, a fundação sólida sobre a qual se assenta qualquer representação séria e estendida de uma ação. Seria possível entender isso de várias maneiras. A gente poderia pensar no modo como Virgílio adensou a linguagem épica de Homero, trazendo-a para o plano letrado, deixando apenas alguns poucos vestígios propositais no seu ambiente oral, ou no modo como reformatou o metro hexamétrico, aquele de 6 pés, para lhe dar polimento, uma sonoridade ímpar e um ritmo menos caprichoso. Ou como abriu espaço para modalidades diegéticas variadas, aproximando, por exemplo, a voz do narrador da voz dos seus personagens, explorando a abundância dos monólogos, ou ainda empregando o presente histórico. Ou como assumiu temas apenas entrevistos em Homero, amoroso, político, filosófico. Todas essas características já mostrariam o peso da herança deixada por Virgílio. E eu digo deixada por Virgílio não tanto porque ele foi o primeiro a empregar esses recursos, mas porque ele foi o mais importante e influente a fazê-lo. Foi a partir de Virgílio que pudemos ler Homero como um poeta em larga medida não virgiliano, e foi a partir de Virgílio que pudemos ler incontáveis outros, antes e depois dele, como extremamente virgilianos. Mas não vou seguir aqui nenhum desses possíveis caminhos. O tópico principal que quero abordar é a construção do herói em Virgílio, a construção do Enéas da Eneida, esse herói grego que tinha em Homero um molde diferente, mas que nas mãos do poeta romano virou não só outro Enéas, mas o herói por excelência. Quem é Enéas? Na Ilíada, é uma figura que luta ao lado do troiano Heitor contra os gregos. Faz parte do segundo escalão de heróis que encontramos em Homero. Mas há um detalhe que o diferencia. Já na mitologia grega antiga, profetizava-se que Enéas, como sobrevivente da guerra de Troia, seria responsável por dar continuidade à raça troiana. Há outro elemento que ajuda a dar mais relevo ainda a ele. Como Aquiles, Enéas é filho de um homem mortal com uma deusa, no seu caso, de Anquises com a deusa Afrodite, ou com Vênus, no panteão romano. Entre os heróis, é bom lembrar, ser descendente de uma figura divina ajudava a reforçar seu pedigree. Mas é bom lembrar também que isso não lhe dava poderes especiais. Os heróis em Homero, por mais que pudessem apresentar capacidades sobre-humanas, eram no final do dia encarados como demasiadamente humanos, pelo simples fato de estarem sujeitos ao mesmo desfecho incontornável de todos os demais seres terrenos. Pois bem, esse Enéas, já antes de Virgílio, tinha sido explorado por outros narradores em língua latina como um elo perdido entre o passado grego e o poderio romano. Seriam os primórdios da nação romana que ele, na verdade, viria a fundar após sobreviver à Guerra de Troia. Assim como a destruição de Troia está entrevista na Ilíada, mas não é narrada no poema, a grandeza de Roma, a Troia reconstruída, está entrevista na Eneida sem ser narrada nela. Essa escolha de Enéas como um elo, feita pela primeira vez não sabemos por quem nem quando, era uma escolha feliz para um povo que queria absorver como uma esponja a tradição grega que tanto admirava. Enéas, o herói de Homero, continuava vivo séculos depois numa outra cultura. Mas essa escolha ajudava não só a marcar a continuidade, mas também a explicitar a rivalidade
Enéas era adversário dos gregos em Homero, e a sua sobrevivência acabava por assinalar o contraste com as figuras de Aquiles e Odisseu, os protagonistas da Ilíada e da Odisseia. Ou seja, na figura de Enéas era a mesma tradição heróica que perdurava, como se um fio contínuo ligasse Grécia e Roma, mas era ao mesmo tempo outra tradição heróica que nascia, contrária, que trazia no seu bojo um discurso de ruptura. A indumentária geral na superfície era da épica grega, mas tudo mais se mostrava ao olhar atento, não grego. O herói derrotado pelos gregos em Troia iria agora impor a sua vitória, uma vitória que Virgílio não queria nem podia formular nos termos gregos e que deveria ter um valor próprio. Lendo a Eneida, não é difícil reconhecer os traços essenciais que formam o herói Enéas, e como eles divergem do que encontramos no Aquiles da Ilíada e no Odisseu da Odisseia. Sim, os 6 primeiros livros da Eneida são uma espécie de Odisseia condensada, porque contam as viagens de Enéas até chegar à Itália. E os 6 livros da segunda metade, voltados para a guerra, uma condensação da Ilíada e do seu espírito bélico. Mas nem por isso, por vagar de lá para cá e por se lançar ao combate, o personagem de Enéas é uma simples fusão de Odisseu e Aquiles. Odisseu é um líder racional e sofrido, que fracassa em preservar a vida dos seus comandados depois de partirem juntos de Troia, e que restabelece a paz em Ítaca ao custo, de novo, de muitas mortes no seu currículo de chefe. Dá para dizer que é um herói justo e resiliente. Não dá para dizer que é um herói simplesmente exemplar. Aquiles, menos ainda, passional e teimoso, às vezes parece ser o vilão da história em que deveria ser o herói. No final não é nenhuma coisa nem outra. Provoca incontáveis mortes, provoca a morte do seu mais querido amigo e acaba encaminhando a sua própria. O que torna Aquiles admirável é essa força destrutiva, tão reconhecível que ele concentra em si. Não é nenhum desses moldes homéricos que emerge da leitura da Eneida. Enéas é construído em uma outra forma, que pode ser resumida por 3 palavras presentes no poema: virtus, pietas e cura. Virtude, devoção e cuidado. Ele não é um herói que luta por si mesmo, por sua glória e vaidade, pela preservação da própria vida e pela volta ao lar. Enéas não é o herói da violência bruta, que a Eneida associa a Aquiles e ao filho de Aquiles, nem da esperteza traiçoeira que o épico latino atribui a Odisseu. Enéas age em nome de uma causa que é ao mesmo tempo familiar, religiosa e política, e mobiliza essas 3 ideias às vezes quase inseparáveis entre si: virtude, devoção, cuidado. Essa causa não é isolada nem individual porque, como a Eneida gosta de profetizar repetidas vezes, ela tem a ver com o eventual estabelecimento de um império que imporia a paz e a harmonia na Terra. Esse império é o império fundado por Otávio Augusto durante a idade madura de Virgílio. A Eneida é o poema encomendado para celebrá-lo com a mesma monumentalidade e complexidade dos poemas homéricos. Engana-se quem imagina que é um poema de alguma forma maculado pela intimidade com o poder oficial. Para começar, a Eneida não é uma narrativa apenas situada no passado, como são as epopeias de Homero. É uma narrativa que aponta também para o futuro. A Ilíada e a Odisseia são retrospectivas somente, olham para trás. A Eneida é retrospectiva e prospectiva, olha para trás e, de lá de trás, olha para frente. O peso desse círculo que se fecha é carregado nas costas de Enéas, sob a forma de um novo heroísmo, o heroísmo de alguém que representa uma causa e é responsável por uma nação. Virgílio aproveitou a oportunidade dada a ele por essa encomenda para imaginar como seria uma figura não mais norteada pelo individualismo puro, mas por fatores que ultrapassam e de algum modo anulam a própria vontade individual do herói. Virtude, devoção, cuidado, essas são como que qualidades impostas a Enéas pelo destino, outra palavra fundamental na Eneida. O destino do herói é se lançar a essa missão que assume, de estabelecer as bases do que viria a ser a grande Roma. Tudo é menor e desaparece diante dessa imposição, que ele é obrigado a acatar porque, como eu disse, é familiar, religiosa e política. 2 cenas famosas do poema resumem bem isso. No livro 2, quando ele narra para Dido, a sua anfitriã em Cartago, a destruição de Troia pelos gregos, Enéas relembra como na fuga carregou nas costas o pai idoso, Anquises. A imagem é memorável e diz muito sobre o espírito que norteia o herói.
Mais à frente, no livro 4, depois de se envolver com a própria Dido e vê-la apaixonada, Enéas comunica que vai ser obrigado a partir para dar continuidade à sua missão, e faz isso de um jeito que exprime mais resignação do que contrariedade. É um episódio onde o herói se torna secundário perante o personagem da rainha. Como ele mesmo diz a ela, os fados não permitem que ele conduza a sua vida seguindo os seus desejos. Nos dois casos, a gente percebe que Enéas é um herói diferente. Ele se sacrifica pelos outros, descuida de si para cuidar de um bem maior. É, em outras palavras, um instrumento de algo grandioso e tem plena consciência disso. A sua grandeza, portanto, não está tanto na valorização de qualidades pessoais vistosas, como Aquiles com a sua força ou Odisseu com a sua inteligência. Ela está em se colocar a serviço como líder de fato de realizações das quais ele mesmo não vai desfrutar. Enéas suprime os seus anseios e carrega o próprio pai nas costas, mas ele suprime e carrega nas costas muito mais, como pai de todos aqueles que tem sob o seu comando. Quando a gente enxerga dessa maneira o Enéas da Eneida, a gente vê a grande distância que o separa do heroísmo homérico. Alguém poderia lembrar que o Heitor da Ilíada, o grande guerreiro troiano, seria em Homero o que Enéas é em Virgílio. Com certeza, o patriotismo de Heitor, obrigado a defender a sua família e a sua cidade do ataque grego, lembra alguma coisa do Enéas da Eneida. Mas ainda assim, o horizonte pelo qual Heitor luta é menos amplo que o de Enéas, e ele em nenhum momento tem o peso da responsabilidade de fundar algo substancial e abrir mão da sua própria vontade. Enéas não pode pensar em si mesmo, no seu próprio patriotismo. Ele tem que pensar no outro, agir pelo outro, cuidar do outro. Essa é a referência maior que Virgílio funda na Eneida, e não é difícil perceber a sua influência para a construção geral do herói moderno, em sentido amplo. A cultura pop norte-americana, em particular, ao longo do século XX, retrabalhou esse modelo virgiliano, criando um tipo de heroísmo que conhecemos hoje como sendo o do super-herói. Elementos oriundos do cientificismo dão a esses novos heróis poderes especiais, fazendo com que sejam dotados de capacidades que os heróis da mitologia antiga nem sonhavam ter, habilidades inusitadas, realmente descomunais. A isso se junta ainda a insinuação de que estão livres da morte e do tempo, o que mostra que a questão central grega se tornou menos relevante, como já acontecia com Virgílio. O relevante agora é esse herói pensar menos em si, na sua vida e em quando e como vai morrer, e mais na comunidade que deve defender. O que o super-homem, o Homem-Aranha e outros tantos buscam é estabelecer a justiça no mundo onde vivem. De algum jeito, a formulação que estava lá na Eneida permanece conosco, a de que o verdadeiro herói trabalha para o mundo que quer e que pode ser melhor. É a ideia ambiciosa de que há uma construção por fazer, de que podemos sublimar o que há de pior no ser humano por causa dela. Enéas seria assim o precursor desse ser humano ideal, uma figura heróica rara e amada por ser tão distante de nós. Sim, Enéas e os super-heróis podem fraquejar, podem falhar e vacilar, mas no final eles devem superar essas limitações momentâneas, porque têm uma obrigação e ela aponta para longe do próprio umbigo. Os heróis homéricos fascinam por serem autocentrados demais, verdadeiros demais nas suas egotripes. Mas Enéas é um herói mais influente e representativo, precisamente porque essa idealização, essa meta fixada por Virgílio. O super-homem que se pôs acima dos demais para trabalhar por todos eles. O antepassado de Augusto que anunciava o advento do próprio. Em sua dimensão política, esse herói virgiliano não deixa de ser ainda uma inspiração para conter o individualismo galopante e o vácuo do nosso tempo. Eu fico por aqui, obrigado por ouvir e até a próxima.